Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né, pessoal? Já fui ali, fiz uma merenda, tomar um chazinho aqui, né? Graças a Deus. Voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? O que é a vida espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa vida espiritual? A vida espiritual é uma essência, está em sua essência e é buscar por um significado mais profundo na existência, uma conexão com algo maior que o indivíduo, seja através de crenças espirituais ou práticas espirituais, meditativa ou uma profunda reflexão sobre a própria vida e seus valores espirituais. É um caminho de autoconhecimento onde a pessoa explora sua crença, valores e propósito de vida elevado, buscando a harmonia entre o mundo interno e externo. Então, o que é que a gente viu? O que é essa vida, pessoal? A vida, né? Por que eu estou falando desse tema, tá, pessoal? Porque eu vi falando pessoas aí nas redes sociais, né? Ele não entende isso, tá? São pessoas ainda que estão dormindo, acha que a verdadeira vida é essa que ele está vivendo aqui. Eu entendo, tá? Vi pastores aí, espiritualista também, algum espiritualista, né? Tá sem esse entendimento, tá, pessoal? Mas a verdadeira vida é a vida espiritual, que está na conexão com a nossa essência, a essência divina. Porque essa essência divina é uma parte de Deus que veio da fonte. Então, quando a gente se conecta a ela, a gente se conecta à fonte de vida, que é Deus, né? A gente aí tem vida. Então, se a gente está desconectado dessa fonte, a gente está sem vida. É por isso que a morte que aconteceu com Adão ali foi uma morte espiritual. Não é uma morte física. Então, é a morte da separação da fonte. É por isso que desde lá de Adão, tá? O ser humano vem tentando se religar com essa fonte para ter vida e vida eterna. Tá todo mundo atrás disso aí, tá, pessoal? Dessa conexão. Como é que faz? Eu faço um ritual, eu acendo uma vela, eu faço. Tá todo mundo aí tentando se conectar a isso, tá, pessoal? Então, por isso que a conexão vem agora através de Cristo. Dessa conexão, da gente entrar na frequência de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que vai nos conectar a, ao Pai, à fonte, a Deus. Então, aí a gente vai ter vida. Por isso que Paulo sabia disso, tá? Paulo sabia disso, então ele disse: a vida que eu vivo agora na carne, vivo para fazer a vontade do Filho de Deus, né? Se eu morrer, é lucro. Eu tô no lucro. Eu tô com Cristo, eu tô com Deus, tenho vida. Quem pode falar isso, né, pessoal? Então, por isso que a gente poder falar isso, a gente tem que ter essa convicção, tá, pessoal? Eles sabiam disso. Por isso que eles não temeram a morte, né? E mataram os apóstolos no o corpo dele, né? Atingiram com muita crueldade, pensando que ali ia destruir os apóstolos, né? O inimigo, tá, pessoal? Então, aí ele fala, e como podemos, eu coloquei a pergunta, como podemos ter uma vida espiritual? É quando a gente desperta e se conecta a essa nossa essência, né? Que aí é a conexão com Cristo, com a videira verdadeira, com a conexão com o divino, com o Pai, com todo o poder. Aí a gente vai ter vida. Se a gente está desconectado,
Você pode estar vivendo aí até uma vida aqui boa, né? Com dinheiro aí, gastando, né? Mas você não tem vida espiritual. Então você não está vivendo a verdadeira vida. Está vivendo uma vida de engano, a vida do ego, da ilusão. Deu para entender, pessoal? Fiz uma retrospectiva do que a gente falou aí na primeira parte, tá? Mas assista a primeira parte, tá certo? E aí, aonde a gente parou? Cadê? Aqui. Aí a gente parou aqui. Ele disse: quer vivamos a nossa vida com alegria e intensidade, mas que não nos esquecemos que a vida verdadeira não é a da carne. Então, não é a da carne. Vocês estão vivendo aí, tá? Aproveitando aí. Eu vou me esbaldar. Você não está vivendo a verdadeira. Você está morto, tá? Quanto mais você vai entrando numa frequência mais baixa, você vai separando da sua essência divina. Então, você está se separando de Deus. Então, você está morto. Você só vai perceber isso quando você se separar desse corpo aqui. O corpo, aconteceu alguma coisa com o corpo, o coração parar, alguma coisa, aí você vai ver a sua consciência vai estar lá em uma região, numa frequência baixa, na região dos mortos, que é conhecida como umbral, né, pessoal? Um lugar onde as consciências mortas, as consciências estão mortas lá. Então, ali é lugar de sofrimento, de dor, tá? Então, você vai para essa região quando não tiver o corpo, a sua consciência, tá? E é por isso que a gente tem que se safar disso. É passar de fase. Então, é atingir a frequência, se conectar com essa essência divina, que são valores altos. Então, é a gente entrar nos valores do amor, da paz, da harmonia, tá? E quando a gente está fazendo isso aqui, pessoal, trabalhando a nossa espiritualidade, existe inimigo que está com frequências contra para que a gente não entre nessa harmonia, porque ele não quer que você se conecte com a sua essência divina, para você não se conectar com Deus, com a fonte. Ele não quer. Por isso que a gente tem luta aqui, pessoal, tá? Mas a gente precisa fazer esforço. É por isso que o próprio Cristo falou, ele disse, o reino de Deus é tomado à força. Então você tem que fazer um esforço para poder entrar no reino de Deus. A gente precisa fazer um esforço. Nada vem na facilidade, tá, pessoal? Por isso, tá? Então, para a gente, como podemos ter uma vida espiritual? A gente despertar a consciência, nascer de novo, tá? E se conectar à nossa essência divina. Se conectar com essa frequência de Cristo, tá? Do Filho de Deus. Aí o que mais? Mais a do espírito, que não precisa comer, beber, dormir, mas aprender o mistério da vida e do coração, transformando em coração cada vez mais fraterno, misericordioso, entendendo o universo como um grande laboratório, né? Onde cada um tenta ser feliz e chegar até Deus, né? Não por seus próprios méritos, pelos seus próprios pés ou sua maneira, mas pela frequência de Cristo, tá, pessoal? Porque não é por mérito a gente, porque a gente todo estava separado, né? A gente é uma descendência adâmica, né? Porque a gente veio dessa descendência de Adão e Eva, então a gente é uma descendência de Adão, então a gente estava todo separado. E Cristo veio nos religar com, com essa frequência de Cristo para a gente, como é que se diz? Como é que se diz?
para a gente se nos conectar com Cristo e com a fonte que é Deus, tá? Para a gente se tornar uma unidade, se tornar um como ele é um com o Pai. Então, por isso que ele estava orando, né? Não só orando pelos discípulos, tá? Para os preteristas aí pensar, ele só estava orando pelos discípulos ali naquela época. Não é? Ele disse, eu estou orando para que vocês e para aqueles que hão de crer no que vocês vão falar. Então, aquelas pessoas, então, a gente crê no que está escrito dos profetas, dos apóstolos. Não é isso? Porque a gente não está vendo Cristo, tá, pessoal? A gente não viveu no tempo de Cristo. E aí? Entende? A gente precisa entender isso. Então, a gente tem que transformar o coração, né? A nossa alma, aprender o mistério da vida da nossa alma, transformar o nosso coração fraterno e misericordioso. Então, começar a entrar em outra frequência de misericórdia, de amor, de paz. Essa é a frequência, tá, pessoal? Que vai nos levar para essa realidade da verdade, tá, pessoal? Entendendo o universo como um grande lei. Então a gente tem que entender aqui que esse universo, essa realidade que a gente tem, é um grande laboratório, onde cada um tenta ser feliz e chegar até Deus. Então todo mundo está tentando ser feliz, todo mundo quer se chegar a Deus, tá, pessoal? Mas tem uma maneira, não por seus próprios pés ou por sua maneira, mas pela maneira, a frequência que Deus quer, tá? Tem que ficar isso bem claro na mente das pessoas, tá? Porque tem pessoas que acham que é daquela maneira, entrei na igreja tal, mas você não está entrando na frequência boa, né? Porque se você, mesmo que o cidadão lá esteja errado, tá, pessoal? Você entra numa frequência boa, não aceita erro. Foi isso que eu fiquei revoltado, eu não aceitei erro. Pessoas lá dizendo que é da igreja, pula, mas depois fazendo coisa. Eu disse, não, isso aí não está correto, isso não é certo. Isso não é de Deus, você não é de Deus. Assim não é a frequência correta. Eu já tinha lá, sabe? Isso era já aquela força da verdade dentro de mim. Aí, o que é que Deus fez? Sai dela, povo meu, então, me tirou desse engano. Por isso que eu abri meu canal, tá? E estou aqui instruindo vocês a ter essa conexão com a sua essência, para você ter a verdadeira vida espiritual. Porque enquanto isso, tá? Tá morto. Tá morto nos delitos e pecado. Não é assim que Paulo fala? Entende, pessoal? Então, a pergunta é, pessoal, a gente já respondeu, né? E como podemos ter uma vida espiritual? A gente nascendo de novo, a gente se conectando a essa essência espiritual, né? A Cristo, a frequência de Cristo. Então, mas a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa vida espiritual, pessoal? A Bíblia toda, a mensagem é para que você tenha a vida no Espírito, pessoal. Toda a mensagem da Bíblia. Por isso que não existe tempo, porque a nossa consciência não existe tempo. A gente só conta o tempo quando a gente está encarnado. Depois, se a gente desencarnar aqui, não vai existir tempo para a gente. A gente não percebe o tempo como a gente está encarnado. Entende? E os preteristas, ele quer dizer, não foi para aquele tempo, foi para os apóstolos, pronto, já acabou, não tem mais nada. Meu Deus, tá, pessoal? Eu preciso, esses enganos estão aí, pessoal. Tá aí, tá trabalhando o espírito do engano também. Mas a gente que é da verdade, a gente tem que também trabalhar para que a verdade chegue também à pessoa. E a pessoa tome a decisão, tá? Aquele que só vai vibrar no engano, se ele for da verdade, ele vai ser atraído para a verdade. Se ele
está vibrando no engano, é uma pessoa que quer fazer engano, vai ser levado pelos falsos profetas, tá? O que mais, pessoal? O que é que a Bíblia fala? João 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, você não pode ir ao Pai, tá, pessoal? Se não passar por esse caminho. O caminho do equilíbrio, o caminho do meio, que é Cristo. Se você não entrar nessa verdade que Cristo falou. E aí, se você não entrar nessa vida de Cristo, não vai se conectar à fonte. Tá fora, tá sem vida. Então, você tá vivendo a vida do ego aí, tá? Como a maioria das pessoas, tá, pessoal? Você vê que até pessoa de religião tá vivendo a vida do ego. Porque não encontrou o caminho estreito, não encontrou esse caminho que é Cristo, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele só tá ouvindo de ouvir falar, não teve a experiência verdadeiramente, a conexão, tá? Aí ele fala, Salmo 36, versículo 9, vamos ler. Pois em ti está a fonte da vida, graça à tua luz vemos a luz. Então, é em Cristo que está a fonte da vida, que é Deus. Ele está conectado com o Pai, com Deus, que é a fonte da vida. Então, todos que estão conectados, ele tem vida espiritual. Está vivendo a sua vida espiritual verdadeiramente. Não está vivendo a vida do ego, da ilusão. Tá? É assim que a gente sai, tá? Entrando para a verdade, para o verdadeiro caminho e para a vida. Aí a gente sai da matrix da ilusão. Enquanto a gente está aí iludido, tá? A gente está iludido. Não está na verdadeira vida. Tá, pessoal? E a gente que é espírita precisa entender isso, porque as pessoas aí, elas confundem, tá? Porque os pastores não entendem. Ele entende que a vida verdadeira é essa vida. Depois daqui ele diz que todo mundo está dormindo, não tem mais consciência de nada. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas faz parte do jogo aqui, tá? De ter essas coisas, tá? O nível de consciência que as pessoas estão. Não teve experiência ainda, tá? A gente tem que entender, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, pessoal. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ele disse: a vida que eu estou vivendo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é o único que nos amou e se entregou por a gente. O apóstolo Paulo sabia disso, né, pessoal? E ele disse: enquanto eu viver aqui, eu vou viver fazendo. Se eu morrer, é lucro. Será que é lucro, pessoal? A gente deixar essa vida, tá? Eu sei, pessoal, tá? Ninguém quer. O importante, pessoal, é a vida, você trabalhar a vida espiritual. Por isso que ele fala: o exercício para o corpo é importante, mas o exercício espiritual é importante tanto para essa vida como para a vida vindoura. Então, para a vida do espírito, para a vida futura, tá, pessoal? Então, é importante você trabalhar a espiritualidade, tá, pessoal? Que é a verdadeira vida. Aqui a gente vai vivendo, tá? Com o que pode. Foi por isso que ele disse: tendo o que comer, pessoal, e sustentar, tá tudo bem. Você tá vivendo uma vida aqui. Vá seguindo.
mas não deixe de fazer a vontade de Deus, tá? Para viver a verdadeira vida, tá, pessoal? Essa que é importante. Por isso que Cristo falou. Primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é importante que Cristo falou para os discípulos? Se conectar ao reino de Deus. Mas está onde, irmão Samuel? Você não lê o que Cristo está falando. Está lá. O reino de Deus está dentro de vós. Então, é essa conexão com a sua essência divina. Quando você se conecta à fonte, a Deus. Tá, pessoal? Aí o que mais? Gálatas, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, ele soprou o homem espiritual, né? Que veio da fonte, então saiu da, da boca de Deus, que ele soprou na narina do homem de barro, do pó da terra, né? O homem do pó da terra, um homem de barro. Então ele soprou ali, então por isso que nossa alma, nossa consciência saiu de Deus, tá, pessoal? E aí a gente se tornou aqui uma alma vivente, tá? Mas o que é que aconteceu? Esse homem estava conectado, tá? Que o homem Adão, né? Adão e Eva estavam conectados com o Criador. Mas o que é que aconteceu aí na história? Aconteceu uma história aí que fez com que a gente perdesse esse contato. Por quê? Vocês sabem, né? Vocês conhecem a história lá que entrou um tal de Satanás aí, tá? Que atrapalhou aí esse plano aí, tá? A nossa conexão, tá? Mas é isso. E agora a gente tem que se reconectar, voltar à verdadeira vida espiritual. A vida de um filho de Deus, tá? Aí ele fala, Romanos 6, 23. O que mais? O que é que ele fala? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que o salário do pecado ali foi a morte? Para Adão, né? Então, esse dom gratuito de Deus foi a vida eterna que ele está dando ao nosso espírito em Cristo Jesus. Então, na frequência do Filho dele, de Cristo. Tem que ser nessa frequência, senão está fora da espiritualidade. Você não tem vida, você não está na verdadeira vida. Está na vida do engano, a vida da ilusão. É claro, tá, pessoal? É claríssimo, tá? Tem que falar isso aqui para vocês, para não ter erro, tá? Aí o que mais, pessoal? Que ele fala, Marcos 8, 34 até o 38. Vamos ler aqui. Então ele chamou a multidão, né? Cristo, e os discípulos lhe disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Então, nega essa vida aí do ego. Tome a sua cruz e siga. Pois quem quer que quiser salvar sua vida, a perderá. Então, a gente vai perder a nossa vida do ego para ter a vida do Filho de Deus na nossa vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, o salvará. Então você está salvo, você vai passar de fase. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Não adianta nada. E perder a sua alma. O que é que adianta? Você acha que vai perder a alma? Ou o que é que o homem poderá dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então,
vai se envergonhar, tá? Entende, pessoal? Então, esteja preparado. Não se envergonhe da palavra para você se tornar um filho do Altíssimo, um filho de Deus, tá? Entende? Então, a gente tem que deixar a vida do ego e levar a vida espiritual, que é uma vida verdadeira, tá? Aí você se salva. Aí o que mais? Provérbio 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, guarda a sua alma, né? Aqui está coração, mas é a alma da pessoa, que depende toda a vida. Então, está lá toda a vida, está lá na sua alma. Então, guarda isso, tá? Não corrompe isso, não venda a sua alma, não venda os seus valores, suas essências que está aí. Não faça isso, pessoal, tá? Seus valores, vá até o fim defendendo isso, porque depende toda a vida está aí, tá? Guarde isso, tá? Não corrompa, tá, pessoal? Aí o que mais? Provérbio 14:27. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta da armadilha da morte. Então, quando você teme ao Senhor, você busca essa conexão, né? Que é a conexão com a sua essência, né? Você vai se conectar à fonte da vida. Então, você vê que tem fonte da vida na Bíblia, pessoal. E um estava querendo me questionar. Eu disse, a fonte, na hora que eu falo a fonte da vida, Deus, ele dizia, isso não tem na Bíblia. Não tem, não? Aí, a fonte da vida, tá? Qual a vida? A vida espiritual. Então, o temor vai trazer uma vida espiritual, você se conectar à fonte. E vai afastar da armadilha da morte. Então, qual morte? Da morte espiritual, que o inimigo está tramando para que você morra espiritualmente. Fique inconsciente aí, morto aí, só a consciência. Mas se você ter temor, buscar Deus, você vai achar a fonte da vida. Ah, o que mais? João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que conheça um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aqui enviar-te. Então, reconheça, creia que Deus enviou a Cristo. Quando você crê, você vai se conectar a essa essência divina, tá, pessoal? Não é você indo para um local, não é nada, né? A conexão tá aí dentro, tá, pessoal? Você pode fazer essa conexão quando for de verdade, de todo o coração. É por isso que Deus disse, ô Isaías, avisa esse povo aí, tá? Que ele está me honrando com lábios, mas o coração dele está afastado de mim. Manda ele se aproximar com o coração de verdade, não com lábios. Então, isso significa que tinha pessoas, tá? Em grupo religioso daquele tempo, adorando a Deus com a boca, né? Fazendo coisa, mas só com lábio e não de coração. Então, não tinha conexão. Porque o que faz a conexão é o coração, é a frequência da alma junto com o coração. Aí sim você vai se conectar à sua essência divina. Se você está de afastado da sua essência, você está morto, pessoal. Afastado de Deus está morto, tá? Você está vivendo uma vida de ilusão, não a verdadeira vida. É ruim a gente saber disso, né? Mas é a verdade, tá, pessoal? Vocês querem a verdade? Né? Ou vai falar igual o cara que escreveu nas minhas redes sociais aí, você fumou o quê, meu amigo? Você quer isso aí, e você fumou o quê? Eu digo, rapaz, eu não fumo nada, eu só bebo um chá aqui de camomila com boldo, tá?
O nosso fumo é aqui, é a espiritualidade, tá? Foi assim que eu respondi a ele, tá? Porque isso aí tá totalmente longe, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Colossenses 3, versículo 2 até o 4. Pense nas coisas lá do alto e não na que são aqui da terra. Por que ele está falando isso, pessoal? A gente está na terra, né? A gente tem um corpo ainda. Mas ele está falando com seu espírito, que você é um ser espiritual. Porque você já morreu e a vida de você está escondida em Cristo. Você morreu pro ego, essas coisas, tá? Você está morto, você está vivo para Deus, tá, pessoal? Sua vida está escondida em Cristo, quem está unida com Deus. Então, que está unida com Deus. Então, você está unida, a sua vida está escondida em Cristo, está unido a Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Então, é Cristo que é a verdadeira vida. Se a gente não está conectado, a gente não está na verdadeira vida, pessoal. A gente está no engano. A gente está vivendo a vida de engano, vida de ilusão. Então você tem que estar na frequência de Cristo, porque Ele é a nossa vida, é a verdadeira vida de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão como Ele tomarão parte da sua glória. Então, você vai aparecer como Ele é, com a glória de Cristo também você vai aparecer. Se você viver a vida de Cristo aqui, tá? A verdadeira vida. Então, se você não está conectado a Cristo, você está fora da verdadeira vida. Tá fora, tá vivendo uma ilusão aí, tá? E muitos estão assim, tá, pessoal? Até pessoas que estão dizendo, a igreja de Cristo, eu estou na igreja de Cristo. Eles estão vivendo a ilusão ainda. Estão tudo na carne, tudo pensando nas coisas da terra, não nas coisas do alto, né? As coisas, a frequência elevada espiritual. Estão tudo aí. E um briga com o outro, tá, pessoal? As igrejas aí, um briga com o outro, Satanás está dando risada dessas pessoas, tá? Aí ele fala, 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Então, por que a gente tem que crescer? Crescer o quê? Em estatura, esse corpo? Ele está falando com o seu espírito, porque você nasceu. Você nasceu do espírito, você é um ser espiritual agora. Você tem que crescer. E é através do conhecimento do nosso Senhor Jesus que você vai crescer, vai se alimentando. Então, por isso, tá, pessoal? Eu falo aqui, pessoal que está no meu canal, assistam, pessoal, se alimente, é um alimento. Teve pessoas do meu canal aqui que disse que, nossa, eu não consigo mais viver assim sem ouvir o irmão Samuel. Porque é um alimento, pessoal. Você é um ser espiritual agora. E você precisa, cada dia, ir crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Porque você é um ser espiritual. Você tem vida espiritual. Tá? E essa vida espiritual se alimenta da verdade que eu estou falando aqui. Tá? Por isso, quem não é da verdade não gosta desse alimento. Ele rejeita. Ele fala que você fumou o quê? Você está doido? Tá? Aí, 1 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Portanto, livre de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência, como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que você despertou a consciência. Esse provar é que você despertou a consciência espiritual. Você se tornou um recém-nascido, uma criança de Deus.
você nasceu de Deus, então você é um filhinho de Deus. Ô filhinho de Deus. Então você agora tem que tirar toda a frequência de engano, de hipocrisia. Você tem que tirar isso, tá? Não pertence mais a uma criança recém-nascida de Deus. E aí você tem que desejar de coração o leite espiritual puro, que é o quê? A palavra de Deus. Então, aquela essência da palavra de Deus, pura. Tem que vir puro para nutrir você e você crescer. Para que você cresça para a salvação, né? Atinge a frequência. Agora que vocês provaram, agora que vocês despertaram para o Senhor. Você tem que caminhar crescendo, tomando leite para crescer. Aí depois você vai comer um feijão, né? Por enquanto tem que tomar um leitinho, tá? Aí 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproximamos dele, a pedra viva, então. Quem é essa pedra viva, pessoal? É Cristo. Então, quando a gente vai se alinhando à frequência dele, o que é que vai acontecer? Essa pedra viva foi rejeitada pelos edificadores, né? Você sabe o que são os construtores aí. Foi rejeitada por esses homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então, essa pedra é preciosa de Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Então, quando a gente vai entrando na frequência, a gente vai se tornando pedra também. Pedra viva, que a gente vai ser usado na edificação de uma casa espiritual. Então, o que é a casa de Deus? Uma casa espiritual. Mas o que é que os pastores mentem para você? Aqui é a casa de Deus. Nossa, pessoal, é um engano atrás do outro, tá? Mas eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo. Então, para ser sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, seus sacrifícios são espirituais para Deus. Todo o nosso sacrifício, todo o nosso a bondade, as coisas que a gente está fazendo ao próximo, é um sacrifício a Deus, agradável, como um cheiro suave. Aí ele fala, Efésios 2, 19 até o 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, do profeta, e tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, pedra de esquina, né? Que foi rejeitada, no qual todo edifício é ajuntado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, vamos nos tornar um santuário. Nele você está sendo edificado junto para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Então, a gente vai se tornar morada de Deus. Então, quem fala, eu vou buscar a Deus na igreja, Deus está lá na igreja, como os pastores velhos, Deus está aqui nessa igreja, não está na outra não, tá? Venha para essa. Isso é um engano, pessoal, tá? Que é você que é a morada de Deus. Está escrito na Bíblia, mas por que os cristãos não entendem isso, pessoal? Porque foi pela a expertise desses homens aí, falso profeta, desvia para querer fazer vocês de negócio, enganar vocês. E está conseguindo, tá? A maioria aí dos falsos profetas estão conseguindo aí. Olha a quantidade aí dos canais dele, até aqui no canais aqui. A quantidade dele é maior do que a minha. Olha aí, pessoal. As pessoas gostam do engano. Foi o que eu vi até um vídeo, né? O cara falando que ele disse que até foi Freud que falou, né? No livro dele que ele fala o mal desse século, né? Que mesmo a pessoa mostrando a verdade, mostrando
Aí ele diz, as pessoas não querem despertar, as pessoas querem ficar no sono, pessoal. Porque o despertar é duro, tá? A pessoa acordar para ver a coisa como é verdadeiramente, então ela gosta de ficar nesse engano aí. Então o cara falou isso, e até tem, ele disse que tem. Eu vou até procurar, que é uma mensagem onde Freud fala isso, tá? Que as pessoas estão hipnotizadas, né? É tipo uma hipnotização. Então a massa que Freud fala ali está hipnotizada e ela não quer sair dessa hipnose, desse sono aqui, dessa ilusão. Então eu fico até meio triste porque eu estou lutando, porque eu queria que todo mundo despertasse aqui. É a vontade de Deus, todo mundo chega ao conhecimento. Mas não vai ser todos, tá, pessoal, que vai despertar, tá? Eu sinto muito, tá? Mas é isso, tá? Faz parte do jogo. Aí ele fala, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculada a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Então, o que é que ele vai purificar, pessoal? A sua consciência. Para quê? Para servir ao Deus vivo. Então, esse sacrifício que Cristo fez, se ofereceu, é para purificar a nossa alma, purificar a nossa consciência, para que a gente se conecte com essa fonte de vida, esse Deus, para a gente estar vivo. Porque a gente estava morta, a nossa consciência estava morta nas obras mortas. Então vai purificar e deixar a consciência agora como uma criança viva para oferecer, para servir ao Deus vivo. Porque morto não pode adorar o Deus vivo. Quando você está morto aí nos seus pecados, delito, né, a sua consciência está dormindo, está na ignorância, você está servindo a Satanás. É duro, né, pessoal, ouvir isso, né? Mas é uma grande verdade, pessoal. Enquanto você não despertar para a verdadeira vida, você está morto. E morto não pode adorar o Deus vivo, que é o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus. Você não pode, tá? Aí é o que ele fala aqui, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não, não existe isso, tá? Porque há de odiar um e amar outro. Ou ou se dedicarem a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é o Deus da ganância aí. Deus que é Satanás aí. Você não pode servir a Deus e um engano, pessoal. Você não pode. Por isso que o primeiro mandamento é de todo o coração. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Senão você não se conecta à fonte. Se não for de todo o coração, tá? Por isso que Deus, o sacrifício que agrada dele, disse: rasgue o seu coração e não as suas vestes. Né? Ah, vou rasgar minha veste. Não. Deus não quer esse sacrifício. Deus quer que você se deleite o seu coração nele. Confie nele. Confia no Senhor de todo o teu coração. A Bíblia é maravilhosa, pessoal. A Bíblia está nos apontando certinho. Esses pastores que estão enganando as pessoas pelo espírito que estão nele de engano, estão desviando as pessoas da verdadeira conexão. Então aqui vocês vão para a verdadeira conexão, tá? Aí o que mais? Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que diga-nos se tu é o Cristo, o Filho de Deus. Nossa, então,
ele guardava, ele não dizia que era filho de Deus, tá? Porque Cristo estava ali como humano, ele estava como humilde, tá, pessoal? Então, mas o que é que aconteceu? O sumo sacerdote, eu conjuro-te aqui, ó, coloco em Deus vivo, você diga se tu é o Cristo, filho de Deus. Aí ele disse, tu dizes. Foi o que aconteceu também com Pedro, né? Quem diz que eu sou? Aí Pedro diz, você é o filho do Deus vivo. Então, quem revelou isso a Pedro? Foi o próprio Espírito. Mas Cristo falou que ele, tu dizes que eu sou, né? Você está sentindo no seu espírito que eu sou o Cristo, Filho de Deus, né? Por quê? Porque ele queria pegar Cristo para matar, tá? Os sumos sacerdotes, né? Aí o que? Atos 14, versículo 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos a mesmas paixões. E vos anuncio que vos converta dessa vaidade, né, do ego, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto há nele. Então, o que é que aconteceu ali, pessoal? Paulo fez ali milagre, fez tudo, e o que é que aquelas pessoas estavam adorando ali a Paulo, e foi Barnabé, não foi? E o que é que Paulo falou? Varões, por que faz essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos a mesmas paixões. Nós somos homens, você não é para adorar a gente. Eu estou anunciando aqui que você se converta dessa vaidade, né, do ego, ao Deus vivo. Então eu estou fazendo com que você se conecte ao Deus vivo, através da essência dele, do Espírito, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto há nessa realidade. Foi isso a mensagem de Paulo, tá? Aí o que mais? Coríntios 3, versículo 33. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, na tauba, não em tauba de pedra, mas na tauba de carne do coração. Então, a gente se torna uma carta viva de Cristo, a frequência de Cristo. E a gente está recebendo pelas mensagens escritas, não com tinta, mas através do Espírito, tá? Está escrevendo no nosso coração, então na nossa alma. A frequência está entrando. Tá? Quanto mais você vai aqui, a frequência vai entrando, você vai se tornando a aparência um filho de Deus. E as pessoas vão confirmar isso, tá? Vai ver que você está diferente. O que é que aconteceu? É Samuel me escrevendo lá no meu coração. Aí o apóstolo Paulo, né? Escrevendo no seu coração. Aí, 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Porque ele mesmo anuncia de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos que se convertesse a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, é isso que Paulo estava anunciando, para que eles largassem os ídolos lá, né? Porque na cidade lá de Tessalônica, o pessoal adorava vários ídolos, tá? E se convertesse ao Deus vivo, porque ele estava servindo ao Deus morto. Então você vê que era pessoas religiosas que Paulo estava falando ali, pessoal. É igual eu aqui. Eu estou falando por um monte de pessoas aqui religiosas. Cada um tem sua religião aí, ó. Tá? É a mesma coisa. Mas ainda não é um espiritual, não está vivendo a verdadeira vida, tá? Aí Efésios 5,14. Pois a luz
torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você à vida, à iluminação do Espírito. Mas você tem que despertar. Você tem que nascer do Espírito. Você tem que nascer, ser uma criança. E ele vai conduzir. Então, você vai no caminho de Cristo, ele vai levar você para a iluminação. Você vai passar de fase. Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 2, 14 até 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Então, é o que o cara falou. Você fumou o quê, meu? Você fumou o quê, meu amigo? Eu digo, eu não fumo nada, mas eu estou fumando a espiritualidade, né? Eu coloquei assim para ele, tá? Não entende, pessoal, é loucura. O que eu falei ali, ele achou loucura, tá? E não pode entender, porque se discerne espiritualmente. Então, você tem que ser espiritual, você tem que ser nascido do Espírito. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque não conhece a mente do Senhor. Quem possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, estamos conectados com Cristo, tá, pessoal? Ele está nos guiando. O que mais? Romanos 8, versículos 5 e 9. Aquele que são dominados pela natureza humana pensa em coisa da natureza humana, o ego, né? Mas o que são controlados pelo Espírito pensa nas coisas que agradam o Espírito. Então é aquele homem espiritual. Veja bem, duas frequências opostas. Portanto, permite que a natureza humana portanto, se permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Então, você está morto espiritualmente. Mas permitir que o espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Então, você vai ter vida espiritual. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Então, quando você está no ego fazendo, você está sendo inimigo de Deus, pessoal. Nunca obedece à lei de Deus e nunca obedecerá. Não tem como. Pois isso, aquele que anda sob o domínio da natureza humana não pode agradar a Deus. Então você não está agradando a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Então, ele está falando com os irmãos, você não está sendo controlado, né? Mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. Então, se aquele não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Então, não pertence. Então, não está vivendo a verdadeira vida. É claro, né, pessoal? O que mais? 1 Coríntios 15, 46. Assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois ele chegou o espiritual. Então, existe o homem espiritual e o homem físico. Mas o espiritual chegou aqui nessa realidade quando formou o material, o homem físico, o nosso corpo. Então, aí chegou o homem espiritual para dar vida. É o que dá movimento. Eu só estou com o movimento aqui porque minha consciência está aqui. Se ela sair, meu corpo fica aí parado aí. Aí minha família, eita, morreu, ó. Eita, tá lá caído o irmão Samuel. Entende? Aí ele fala, 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. Então, Deus formou a forma e o segundo homem é do céu. Então, veio aquele homem espiritual que veio do céu para encaixar nesse homem. Tá? O que mais? João 1, 12 e 13.
Contudo, ao que receberam e ao que creram em seu nome, deu o direito de se tornar filhos de Deus, o qual não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, aqueles que nasceram de Deus, eles se tornaram espiritual. E aí eles vão viver a verdadeira vida. Enquanto você não nasce, não se conecta, você está no engano, vivendo uma vida de engano. É claro, tá, pessoal? Aí o que mais? João 3, João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se não nascer, não é filho de Deus, não pode entrar no reino lá. Só entra quem é filho, quem está na frequência. É claro, Cristo é bem claro. Aí o que é que ele falou mais? João 3, versículo 5 e outro. Jesus respondeu: na verdade, te digo. Então, quando Jesus coloca verdade, pessoal, o que é uma verdade, muito verdade, tá? Te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da palavra e espiritualmente, né, for nascer, despertar a consciência, receber o batismo, o Espírito, não receber o Espírito, não pode entrar no reino. Não vai. Você vai estar fora da verdadeira vida. Você está morto. Então tem que nascer. Que é esse despertar, pessoal. Quando você sente desejo de buscar para essas coisas, é porque ali você está nascendo. Você está com vontade, né, de buscar essas coisas. O que é nascido de carne é carne. O que nasceu aqui na carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, é necessário vos nascer de novo. Então, ele estava explicando ali a Nicodemo, né? E ele estava, como é que pode isso? O homem vai voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Não entendeu nada, tá? É igual muitos hoje não entendem nada também. É difícil, pessoal. Se você não ser um espiritual, você não consegue entender as coisas espirituais, tá? E aí, vocês, por ter diplomas aqui físico, né? Começa a dizer, eu tenho um diploma, e começa a querer dizer que entende a palavra de Deus. Aí o espírito do engano entra e coloca lá a confusão aí. É o que está aí, a maioria dos grupos religiosos. E é assim, é desse jeito. Aí um bocado de religioso é cheio de ego aí, um monte de pastores, líderes aí, e levando muitas pessoas para o erro, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas, graças a Deus, acabamos aqui, tá, pessoal? 58 minutos, passamos um pouquinho, mas graças a Deus terminamos. Agradecer a vocês, a Deus, né? Por ele permitir os anjos, os mentores dele, agradecer a Deus. A espiritualidade está nos ajudando. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!